amiguinhos! E aí, tudo certinho? Prontos para mais uma aula de ótica? Hoje nós vamos falar de lentes esféricas, tá? Mas aproveitando, né, com nossa abertura, nós tivemos aí o Astolfo já viajou, já está de volta, já está desestressado, né? Então, refazendo o calendário das lives. Então, essa semana, sistemas lineares, dia 29, e daí para frente, ó, leis de Newton, força centrípeta, trabalho e potência. Quer saber como ganhar um material? Ganhar um PDF de exercícios com gabarito e resolução? Assista a live, tá ok? Ah, mas eu não pude assistir a live em tempo real. Mas está gravada no canal. Tem uma playlist só de lives. Aí tu vai lá, assiste a live e você vai saber como solicitar um material. É sempre bom, quando acontecer isso, você deixar um comentário na própria live, tá? Deixa o comentário na live, porque senão eu não vou saber quando você vai assistir essa live e deseja o material, tá ok? Então vai ser orientado durante a live, sempre às 19 horas. Duração aí no entorno de 1 hora, pode ser 1 hora, 1h10, 1h15, por aí, tá ok? Então vamos, né, para a nossa aula. Olha aí. Lentes de bordos delgados e as de baixo, bordos espessos. Bordos ou bordas são as extremidades. Primeiro a gente vai falar do nome das lentes. O Carrachada já está aqui, ó, para eu fazer o assunto completo. Lembrando que eu tenho que falar dos raios. Mas tudo bem, eu falei para ele, né? E tanto conhecimento que a boca dele rachou. Mas eu vou falar para vocês também. Então, olha, quando a extremidade é mais fina que o meio, nós chamamos de bordos delgados, ou bordas, ou extremidades finas. Então, eu tenho aqui uma lente biconvexa, uma plano convexa e uma côncavo convexa. Vou explicar por quê daqui a pouco. Quando nós temos as extremidades, né, mais espessas, mais grossas que a região central, aí nós chamamos de lentes de bordos espessos. Olha, cuidado, que você vai encontrar livro dizendo que essas lentes aqui são simbolizadas por isso aqui. Não, mas não mesmo. E essas lentes aqui são simbolizadas por isso aqui. Eu sei que o livro tem até a boa intenção de lembrar que ó, o bordo é fino e aqui o bordo é espesso, mas não tem nada a ver. Esse símbolo aqui quer dizer convergente. Essa lente pode ser convergente, essa mesma lente pode ser divergente. Tá? Então, eu não posso dizer que esse símbolo é para alguma dessas três lentes, porque todas elas podem ser divergentes ou convergentes, todas. Todas elas, aqui em cima, aqui embaixo também, vai depender do que a gente vai ver no próximo slide, tá ok? Então, esses símbolos não podem ser usados para simbolizar aqui, ó, bordos delgados ou bordos espessos. Cuidado com isso. Outra coisa que o Cuca Rachada apareceu aqui para pedir para eu falar para vocês é a questão da nomenclatura das lentes. É importante? É importante. Repare o seguinte, essa lente aqui, eu tenho aqui um raio, né, que são esféricas, e fez toda a torta, mas não tem problema. Ela pertence aqui a uma esfera. E essa outra lente aqui pertence a uma outra esfera. Bom, elas aparentemente, né, essas duas superfícies aí, têm o mesmo raio, ou ainda que não tivesse, mas olha só, quando eu venho por aqui, né, eu vou esbarrar com uma superfície convexa. E por aqui também com uma superfície convexa. Bom, então, se as duas são convexas, então ela vai ser uma biconvexa. Tá legal.
Agora, essa aqui tem uma superfície plana e uma superfície esférica, né? E o raio dessa esfera aqui é grandão. Só que a superfície plana, ela tem um raio que tende ao infinito. Então, o maior raio sempre será da superfície plana quando comparado a uma superfície esférica. Porque a superfície plana é como se fosse uma superfície esférica de raio infinito, tá? Então, quem é que vem primeiro? Vem primeiro o maior raio. Vem primeiro o maior raio. E vem no masculino. Masculino. Então, plano, aí o menor raio. Olha aqui, isso aqui não é convexa? Superfície convexa. Ó, côncavo e olha aqui, convexo, tá? Então, plano convexa, aqui é no feminino. Masculino é a primeira, feminino é a segunda. Bom, repare que nessa lente aqui, a face côncava, ela é maior, o raio, que a face convexa. Olha aqui a convexa. Convexa, olha a côncava. Então, o raio da côncava é maior. Então, quem é que vem primeiro? Aqui tem raio maior, no masculino. Côncavo, e depois aqui tem raio menor, convexo. Bom, aqui as duas faces são côncavas. As duas faces. Então, uma lente bicôncava. Aqui, mais uma vez, ó, o raio maior é a da plana, né? Face plana. Então, tem que vir no masculino. E aqui é uma face côncava, tem que vir no feminino. Então, é plano, porque é o maior raio, vem primeiro. Côncava, feminino. Bom, aqui, ó, fácil da gente ver, ó, o maior raio aqui é a da face convexa e o menor raio, né, o menor raio é o da face côncava, tá? Então, ó, côncava tá aqui, ó, é o menor raio, então vai vir no feminino. E aqui no masculino e em primeiro. Então, convexo, côncava, tá? Então, a nomenclatura das lentes, ela não é por acaso, né? Então, vem, vou botar aqui só um resuminho. O maior raio na frente, hífen, né? Seguido do menor raio. E aqui vem no masculino e aqui vem no feminino, hífen. Então, essa é a regrinha da nomenclatura das lentes. Satisfeito com o Carrachari? Pronto. Ele queria que eu falasse nisso, eu achei que não precisava, mas vamos lá. Aqui é para a gente mostrar, repare que eu peguei uma lente de bordo delgado, né, uma plano convexa, e eu vou mostrar que essa lente pode ser tanto uma lente convergente quanto uma lente divergente. Então, isso só vai depender da relação entre os índices de refração, o que nós já estudamos lá na parte de refração, né? Parte 1 e parte 2. Repare que eu tenho aqui, ó, um raio incidente, aqui o meio geralmente é o ar, mas pode não ser. Tá legal? Então, índice do meio, índice do vidro, né? Então, eu coloquei aqui uma esfera que poderia conter a superfície esférica, só para delimitar o centro da esfera e poder traçar a normal. Bom, a incidência perpendicular não altera a direção. Se você não lembra disso, assista lá os vídeos de refração. Então, ó, ela passa direto, não altera a direção. Agora aqui, ó, eu tenho um ângulo de incidência na segunda face e eu vou sair da lente para o meio. Da lente para o meio.
Aí, nesse primeiro caso, eu estou dizendo que o índice da lente é maior que o do meio, ou o índice do meio é menor que o da lente. Então, se o índice do meio é menor, o raio vai se afastar da normal. Então, esse raio segue direto aqui e depois se afasta da normal. Olha, a mesma coisa aqui embaixo. Ele vai seguir direto aqui, porque é 90 graus, ó, não sofre desvio. Depois tem a normal aqui, ó, tem a normal, e ele vai, ó, repara que se não tivesse, ele ia seguir reto, né? Se não tivesse lente. Mas ele se afasta da normal. Perdão. Então, o comportamento dessa lente aqui é uma lente cujos raios chegam paralelos e eles se fecham num ponto. Esse ponto aqui a gente vai estudar é o foco da lente, tá? Então, esses raios, eles convergem para um ponto. Por isso que esta lente, quando o índice do meio, por exemplo, se o meio fosse o ar, que 99,99% é, e a lente fosse vidro, pronto, a lente fosse vidro, tá aqui, tá? Essa lente de bordo delgado teria um comportamento convergente, tá? Mas vamos dizer que eu criasse uma superfície líquida e uma bolha de ar aqui dentro que tivesse essa forma. Então, agora aqui seria líquido e aqui dentro seria ar. Então, seria o contrário. O índice do meio, que agora é líquido, ó, o índice do meio é maior que o índice da lente, que é ar. Esse tipo de problema já caiu no ITA, já caiu na Escola Naval, já caiu na AFA, entendeu? É muito raro, né? Porque é uma condição que só existe na cabeça do físico, só para a gente poder estar aí ventilando outras possibilidades. Mas nesse caso aqui, em que o índice do meio é maior que o da lente, o raio ele não vai continuar em linha reta, porque ele está saindo do ar, né, no caso, para o líquido, não é o caso? Então, o líquido é mais refringente. Então, o que vai acontecer com o raio? Ele se aproxima da normal. O que vai acontecer com o raio? Ele se aproxima da normal. Professor, esse papo de aproximar e de afastar, que eu não estou lembrando bem. Volta lá nos vídeos de refração, parte 1 e parte 2. Quando passa do meio menos refringente, que é esse caso aqui, para o meio mais refringente, o raio sempre vai se aproximar da normal. E ao contrário, quando passa do meio mais refringente para o meio menos refringente, o raio vai se afastar da normal. Então, repare que, deixa eu apagar agora isso aqui, né? Se você quiser, depois você volta o vídeo, tira uma foto. Ó, vou apagar. Repare que neste caso aqui, essa lente, ela vai ser uma lente convergente. E a mesma lente, mas que caso, professor? Esse aqui que eu acabei de falar para vocês, ó, em que o índice do meio é menor que o da lente. Por exemplo, a lente do meu óculos, do lado de fora é ar, e aqui para dentro, entre o óculos e o meu olho, é ar também. Tá? Porém, você vai ver que o cristalino, ele está imerso em meios que não são do lado de fora ar e para o lado de dentro ar também. Então, é outro caso, né? Mas não vai mudar, não. Ele continua sendo uma lente convergente. Mas nem sempre a lente está exposta a ar. Ela pode estar exposta a um meio qualquer, a um líquido do tipo água, do tipo óleo, né? Enfim, o meio quem vai dizer é o problema. E aí você tem que ver. Se o índice... Agora vamos lá. Se o índice do meio
é menor que o da lente, olha lá, essa lente aqui, ela vai ser convergente. Agora, se o índice do meio é maior que o da lente, ou seja, o índice daqui é menor que o do meio está aqui também, né, gente? Está aqui também. Se ele tem um índice de refração menor, então essa mesma lente vai ser divergente. Então, caberia aqui fazer uma tabelinha, deixa eu apagar aqui, caberia eu fazer uma tabelinha assim, ó. Eu vou fazer, porque o Carrachada já está aqui no ponto, ó, cobrando. Você fez para mim, faz para eles também. Tá? Então, vou fazer uma tabelinha assim. Ó, vou botar aqui, ó, lente de bordo delgado, lente de bordo espesso, tá? Então, no nosso exemplo aqui, bordo delgado. Então, vamos lá, tabelinha. Aí aqui, duas linhas. Quando o índice do meio é menor que o índice da lente. Vou até marcar aqui. 99% dos casos são esse aqui. Mas concurso não reproduz necessariamente o que acontece na natureza, né? A gente cria no concurso para saber se o aluno está esperto. Então, se a primeira situação é essa, a bordo delgado vai ser convergente e a bordo espesso vai ser divergente. Divergente. Agora, esse caso aqui, que é um caso mais raro de acontecer, ele vai ter o índice do meio maior que o índice da lente, aí a de bordo delgado vai ser divergente, e a de bordo espesso vai ser convergente. Gente, é muito raro cursinhos e livros falarem nessa tabelinha que eu estou fazendo aqui para vocês. Muito raro. Então, dá uma pausa, tira uma foto, registra no caderno, porque é muito fácil os cursinhos falarem que bordo delgado é convergente, né? E a bordo espesso é divergente. Para por aqui. Para por aqui. Mas não é verdade. Não é verdade. Pode ser ao contrário. Olha lá. A convergente pode ser a de bordo espesso. E a divergente pode ser a de bordo delgado. Vai depender da relação entre os índices de refração. Pronto, Cuca Rachada. Satisfeito? Oh, brincadeira não. Quando não é tu, é o Astolfo. Bom, olha ele aí. Aí ele está me cobrando para, né, ensinar os principais raios para vocês. Né, os principais raios. Eu tenho agora aqui uma lente de bordo delgado. Não, essa lente aqui, vou até mudar aqui, deixa eu pegar aqui uma outra cor, porque o preto aqui não é bom não. Vou pegar o amarelo. Essa lente aqui é uma lente convergente. Como eu já falei, pode ser de bordo delgado ou bordo espesso, tanto faz. Vai depender da relação dos índices. E essa lente aqui é uma lente divergente. Divergente. Então, essa aqui é uma divergente, essa aqui é uma convergente por conta do símbolo. Isso aqui não depende de nada. Símbolo da convergente é esse aqui, né? E o da divergente é esse aqui. Bom, esse ponto aqui, ó, o ponto A, tá aqui, ó, chama-se ponto antiprincipal. Ele é análogo àquele centro de curvatura do espelho esférico. Análogo, tá? Esse ponto aqui todo mundo conhece, é o foco. É o foco, que é ponto, né? E aqui na lente, nós vamos ter o centro óptico, que é esse ponto aqui, ó, centro óptico. Então, antiprincipal, foco, centro óptico, tá ok? Bom, aqui nas lentes também,
nós temos o que nós chamamos de lado objeto, né? E aqui é o lado imagem, né? Por quê, professor? Por quê? É simples, porque o raio de luz está partindo daqui, ó. Então o objeto está aqui. E aqui é que vai se formar a imagem. Professor, mas se a imagem não se formar aqui, se a imagem se formar no lado do objeto, ela é virtual. E se a imagem se forma, então, no lado imagem, ela é real. Caramba, já começamos quente. Isso. Mas vale aquela definição de imagem que é encontro de raios é real e de prolongamentos é virtual? Sempre. Aqui também. Tá? Aqui só tem essa facilidade. Quando a imagem se forma no lado imagem, que é onde a luz... Aqui, lente é refração, né, gente? A luz vem, refrata na primeira face, refrata na segunda face e passa para o outro meio. Então, duas refrações, né? Então, quando a luz refrata e vai para a segunda face, né, que é o que acontece na maioria dos casos, a imagem vai se formar no lado imagem, com a imagem real. Lembra que no caso de espelhos era o contrário? Vou até desenhar aqui, deixa eu apagar aquele espelho ali. Vou desenhar conforme a gente desenhou. Deixa eu apagar ele aqui, pronto. Vou desenhar dessa forma aqui, ó. Vamos lá. Canetinha, assim, ó. Pronto. Quando o objeto está de um lado e a imagem está do outro, lembra? Era assim, né? É o caso do macete que eu ensinei, é o 3443, só que eu botei o 3 no lugar errado. Vamos lá. É aqui, ó. 3443. Deixa eu também apagar aqui, ficou maior. Minha intenção não era falar de tamanhos, né? Era assim, ó. Então, aqui era o 3, aqui era o 4, né? Então, se o objeto estava aqui, a imagem estava aqui. Se o objeto é o 3, a imagem é o 4. Então, 3, 4. E o 4, 3. Se aqui não é imagem, é objeto, então aqui é a imagem. Então, 4, 3. Quando o objeto e a imagem estivessem separados pelo espelho, a imagem era virtual. Virtual. Tá? No caso de lente, é o contrário. Quando o objeto está de um lado e a imagem está do outro lado, real. Pô, professor, confusão? Não, não tem confusão, não. Vale tudinho. Você lembra que você falou? Você me perguntou assim, ó. Se o encontro é de raios, o encontro de raios vai acontecer aonde? Lá do outro lado, no lado da imagem. Então a imagem é real. Já no espelho é reflexão. Então o raio não atravessa. Então o encontro de raios vai acontecer aonde? Do mesmo lado que o objeto estiver na imagem. Então a imagem vai ser real quando estiver do mesmo lado. E quando a imagem estiver do outro lado, ela vai ser virtual, porque o raio não atravessa, então do outro lado vai ser o quê? Prolongamento de raios. Satisfeito com o Carrachada? Pronto. Ele queria que eu falasse nisso, falei. Mas vamos lá. Paralelo ao eixo principal. Reflete passando pelo foco. Olha lá. Isso é claro que se eu incidisse, né, passando pelo foco, né, isso é o meu errado, a gente aumenta o ponto. Ia sair paralelo ao eixo principal. Legal? Incidiu passando pelo centro óptico. Não sofre desvio. Não sofre desvio. Passou pelo anteprincipal, ele vai refratar no anteprincipal. Eu nem percebi se eu falei refratar. Ó. Paralelo ao anteprincipal. Refrata passando pelo foco. A palavra aqui é refrata, não é reflete. Não repare se eu falei reflete. Se eu falei, apaga. Agora aqui a lente é divergente. Então, vamos lá. Ó, paralelo ao eixo principal.
tá? Olha aqui, ó, refrata. Pô, mas por que foi para cima, professor? Porque é divergente. O raio vai abrir. Na convergente, o raio fecha. Na divergente, o raio abre. Divergir é como se você estivesse pegando caminhos opostos, né? Um vai para um lado, outro vai para o outro. Ah, eu divirjo da tua ideia. Não, convirjo com a tua ideia. Quer dizer, você está indo na mesma, né? Está indo para o mesmo ponto na ideia central que a outra pessoa. Não, estou divergindo da tua ideia. Quer dizer, a ideia do cara está indo para um lado e a tua está indo para o outro. Né? Então, mas cadê o foco? Está aqui, ó. Então é como se estivesse saindo do foco. Paralelo ao eixo principal, ele vai refratar como se estivesse saindo do foco. Tá? Ah, professor, então porque ele abre, né? Ele abre. Então por isso que ele não vai vir para cá, né? Ele não pode vir para cá. Para cá não, quer que seria convergente. Entendi. Incidiu na direção do anteprincipal. Olha aqui, ó. Incidiu na direção do anteprincipal. Ele vai refratar, ó, refratar, número 2, na direção do anteprincipal. Reparou que o raio sempre abre? Se ele fosse reto, vinha para cá, ele tem que abrir. Incidiu no centro óptico, não sofre desvio, tá? Não sofre desvio. Então, eu aconselho você voltar ao vídeo, assistir de novo a formação desses raios, que nós vamos construir imagens, tá? Vocês têm que reparar que o raio 1, paralelo ao eixo principal, refrata passando pelo foco, tá aqui, ó, 1. O 2, ó, passou no anteprincipal, o 2 está aqui, ó. Né? O 3, centro óptico, olha, ó, não sofre desvio, está aqui. A mesma coisa, ó, o 1, paralelo ao eixo principal, na direção do foco, ele vai refratar. O 2, na direção do anteprincipal, ele vai refratar também na direção do outro anteprincipal. E o 3, que passou pelo centro óptico, não sofre desvio. Então, numerei para ficar facinho para vocês, tá? Então, vamos estudar nomenclatura, vamos estudar os raios e depois vamos construir as imagens. Então, vamos lá. Vamos lembrar, deixa eu pegar aqui aqui, ó, o amarelo aqui não aparece nada. Então, deixa eu pegar aqui uma outra canetinha aqui. Pronto. Agora que eu peguei, vamos apagar aqui. Ó, esse cara A1, tá? Que eu estou chamando aqui de A1, é o objeto. É de onde parte o raio, tá vendo? De onde parte o raio. A1 é o objeto, tá? E onde chegam os raios é o A2, tá? Quem é o A2? A2 é a imagem. Então, dito isso, A1, objeto, né? A2, imagem. E provado, porque o objeto é de onde parte os raios. E imagem, onde chegam os raios. Bom, professor, objeto, esse ponto aqui é o anteprincipal, né? Que está do lado 1, do lado objeto. Tá? Esse ponto, eu não vou nem botar, vou botar aqui, ó, é o ponto anteprincipal, né? Que está do lado imagem. Não confundam, por favor, com esse A1 aqui, com esse A2. Vou apagar até o 1. Vou apagar o 1 e o 2 aqui, para a gente... Ó, vou apagar aqui, deixa eu ver aqui, pronto. Vou botar só A. Só A para você não confundir. Anteprincipal, anteprincipal. Pronto. Tá? Então, eu tenho um objeto que está além do anteprincipal. Então, a imagem se formou no lado imagem. Então, a imagem aqui, nesse caso, ela é real. Deixei esse espaço aqui justamente para a gente escrever. Ela é invertida, tá? E ela é menor.
menor. Se você for ver lá no macete que eu dei para espelho, esse seria o caso do a imagem menor invertida. O objeto seria o 1, né? E a imagem seria o 2 para espelho côncavo. Porque lente convergente é análoga a espelho côncavo. Olha que maneiro. Então o macete vale para cá também. Esse caso aqui seria o caso 1, 2. Agora, o outro caso, peguei o objeto e coloquei em cima do ante principal. A imagem se formou em cima do ante principal. Olha os raios que eu estou usando. Paralelo passa pelo foco, incidiu no centro óptico, não sofre desvio, se encontrou lá no ante principal. E repare que é do mesmo tamanho. Então, seria aquele caso quando o objeto, vou escrever aqui embaixo, o objeto está no centro de curvatura e a imagem também está no centro de curvatura, lá do macete. Volta lá em espelhos esféricos, no macete, que tu vai ver que o macete serve para lente também. Então, o macete ele é show, é um bisuraço, aquilo vale ouro. Então, nesse caso aqui, a imagem, ela vai ser igual, né? Ela vai ser real, porque é encontro de raios, e também está formando no lado imagem, né? Está formando no lado imagem, como essa. E ela vai ser igual, real e invertida. Invertida. O professor esqueci. Invertida, gente. Assim é invertida. Assim ou assim. Direita, direita. Direita, direita. Invertida, invertida. Ó. Tá? Esse caso aqui, ó, o ponto A está aqui, ó, o ante principal. Ponto A está aqui, ó, o ante principal. Então, esse caso, eu vou escrever aqui embaixo, ó, é quando o objeto é o 2 e a imagem é o 3, lá no macete de espelho. Eu não estou entendendo nada que tu está escrevendo aqui embaixo. Está lá em espelho. Volta para o vídeo de espelho esférico. Assiste, que eu dei um macete que resume tudo de espelho e tudo de lente. Tudo! Quer ganhar? Volta que tu tá ganhando. Então, nesse caso aqui, eu já sei que a imagem, ó, se eu for lá pelo macete, né? O macete diz que a imagem que está aqui, ó, essa aqui é a imagem, está no lado imagem, então ela vai ser maior, ó, é o caso que a imagem é 2 e 3, não, 3 e 4, gente, por favor. Hein, que... Isso tu não fala, né, ô Coca Rachada? 3 e 4, por favor. Tem 3 e 4 é fora. Aqui é o caso 1 e 2. Cadê a canetinha? Ó, é o caso em que o objeto é menor, então o objeto é 2 e a imagem é 1. Tá? Por que eu estou falando isso? Vou escrever aqui em cima. Porque 1 sempre está casadinho com 2. E o 3 está sempre casadinho com 4. Tá legal? Então, sempre assim. Tá? Bom, então nesse caso aqui, a imagem ela é maior, ela é invertida e real. Por quê? Porque é encontro de raios e está se formando no lado imagem. Tá vendo? Então a gente está classificando, ó, os casos de lente convergente, que eu já disse para você que lá no macete, a lente convergente, ela é análoga ao espelho côncavo, Então você vai lá, volta lá e estuda o macete. Bom, outros 3 casos. Ó, esse aqui está em cima do foco. Em cima do foco. Mesma coisa, ó. Eu tenho o meu objeto em cima do foco. Raio incidiu no centro óptico, não sofre desvio. Paralelo ao eixo principal, passa pelo foco. É aquele caso em que o objeto está no foco e a imagem vai estar no infinito. A imagem é chamada de imprópria. Ah, então já vou escrever aqui, ó. Imagem no infinito e ela é chamada de imprópria. Imprópria.
Pronto, imprópria. Legal? Então, lente convergente, ela também faz ao contrário, né? Se eu quiser pegar os raios que vêm do infinito, elas vão formar aonde? Vão pegar a lente convergente e vão se encontrar onde? No foco, tá? No foco. Beleza. É a mesma coisa que está lá em espelho, vou repetir isso sempre. Olha aquele caso, o caso que o objeto, ele vira o 3, ó, esse aqui é o objeto e essa aqui é a imagem. É quando o objeto lá no espelho é o 3 e a imagem é o 4. Eu estou ainda em lente convergente. Paralelo passa pelo foco, tá aqui, incidiu no centro óptico, né, não sofre desvio. Se reparar, está aumentando aqui, ó. Então isso aqui ele está divergindo para frente da lente. Então eles vão se encontrar onde? Atrás da lente. E a imagem se formou no lado objeto. A imagem não se formou no lado dela. E ela é um encontro de prolongamentos. Olha lá. Então, essa imagem, ela é maior, ela é direita, e ela é virtual. Olha lá, pode ver lá, imagem 4, objeto 3, espelho côncavo. A imagem maior, direita e virtual, igualzinho, não muda nada. E agora, lente divergente, que aí, lente divergente, ela é análoga, ó, a lente divergente é análoga ao espelho convexo. Ao espelho convexo, lá no bizu, análoga. Então, é o caso em que o objeto é o 4 e a imagem é o 3. Né? Lembra lá do bizu, vai lá no bizu, não vou escrever aqui de propósito. Então tá aqui, ó, o meu objeto é esse e minha imagem é essa aqui, ó. Essa é a minha imagem, tá legal? Então, como é que é a minha imagem? A minha imagem, ela é menor que o objeto, ela é direita, e a imagem também se formou no lado objeto. De novo, professor, o lado dela é aqui, professor. O que ela está fazendo lá? Por isso que ela é virtual. São aqueles dois casos, né? Ó, o 3, 4 e o 4, 3. Ó, que a imagem vai ser virtual. E sempre que ela é virtual, ela é direita também. Caramba, professor, aí muito show, muito show. Aquele macete é poderoso, é verdade. E agora nós construímos todos os casos de lente convergente e divergente, né? E nós vamos aplicar para a gente poder entender, né? Olha aqui um exemplo, ó. Eu tenho aqui na lente convergente, o objeto está aqui e a imagem está aqui, ó. A imagem está aqui. Como é que eu estou vendo essa imagem? Ah, eu estou vendo essa imagem maior. Estou vendo direita, o olho não está invertido, né? Direita, né? E ela está no outro lado, ou seja, está no lado do objeto, então ela é virtual. E lembra que eu falei para vocês que imagem real a gente tem que projetar. Aqui eu não tenho que projetar nada. Botei a lente, estou vendo lá um olhão grandão, ó. Olha o olho grandão. Porque a lente aumentou o tamanho do olho que eu estou vendo, é a imagem do olho. Com certeza, esse olho ele é menor. Mas a lente aumentou o olho. Então, o que eu estou vendo é isso aqui, né? Aqui está o olho, que é o objeto, aqui está a imagem, a lente está aqui e eu estou aqui. Você, estamos aqui do outro lado da lente. Então, o que nós vamos ver é a imagem do olho que é maior. Beleza? Professor, e essa outra lente aqui? Agora, essa lente é uma lente divergente.
nitidamente a gente está vendo que, olha o tamanho da sobrancelha, ó, olha o tamanho da sobrancelha. Que olho é esse, gente? Ó, a parte de cima do olho, ela começa aqui, ó, a parte de cima do olho, e termina aqui em cima. Ó, olha lá. Então, esse olho está menor. Esse olho aqui, ele está menor. Então, a imagem está aqui, ó. A imagem do olho está aqui, tá? Então, ó, o objeto está aqui. Então, quando eu uso uma lente divergente, então, quando você olha para uma pessoa e vê o olho da pessoa menor do que é, ela está usando uma lente o quê? Divergente. Quando você vê o olho da pessoa e vê que o olho é maior do que ela está usando uma lente o quê? Convergente. Então, essa imagem, ela é menor, ela é direita e virtual. Virtual, lembra? Está se formando no lado do objeto. Então, essa imagem é virtual. Cara, que show, professor. A gente, quando olha para o rosto da pessoa, a gente já sabe se ela está usando uma lente divergente ou convergente. E mais à frente, isso vai ter uma aplicação muito show. É? Então, acabou. Acabou, por agora acabou, gente. Olha só que chato. Quando o negócio está esquentando, está começando a pegar fogo, acabou. Astolfo já fez ali, ó. Chega. Então, queria aproveitar, ó, essa semana tem a live de sistemas lineares. Já consertei, até rasguei o papel lá, um pedacinho dele, mas já consertei. Né? Semana que vem é a de leis de Newton. Estou aguardando vocês 19 horas, sendo que 18h55 eu já abro a live e fico aguardando vocês, tá? Então, ó, estou esperando para fazermos a nossa live de matemática, sistemas lineares. Matrizes, show! Determinantes, show! A live 0, então, de concursos arrebentou. Então, ó, estou contando com vocês, hein? Nesta quinta-feira, às 19 horas. Gente, live só exercício. Assista antes as aulas que estão no canal, tá? De sistemas lineares. Estão lá no SOS Matemática, terceira temporada. Tá ok? Então, ó, aguardando por vocês, mini coraçãozinho, professor Rezende, RTK Concursos. Fui!